Olá, estamos de volta com mais um panorama de mercado aqui para te deixar antenado sobre as questões aí do nosso mercado da soja e do milho. Eu aqui nos estúdios, acompanhada do nosso Juliano Plens, e do outro lado da nossa telinha lá, o nosso Guilherme Ciocari. Bom dia, boa tarde. Olá, Vanessa. Olá, Juliano. Olá, cooperado e clientes da Coopermota. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre o panorama de mercado. É um prazer e trazendo um pouco de atualização aí, sem grandes mudanças, né? É isso aí. Então, vamos começar com o nosso mercado internacional aqui para a nossa soja. Como estamos, Guilherme? Acho que vale notar nesse momento primeiramente, o avanço da colheita norte-americana. Isso acaba que naturalmente traz um pouco de peso às cotações, né? Afinal, é uma safra robusta que está entrando, seja para soja, seja para milho. A gente tem aí um passo bom de andamento da colheita, considerando, por exemplo, estados chaves como Iowa, Illinois, né? Isso acaba sendo um ponto de atenção semanalmente aí nos mercados. Eu acho que um ponto também que vale notar, diferente aí do que a gente viu nas semanas anteriores, mas sim ainda relacionado à soja, é a expectativa, né, da Argentina continuar reduzindo as retenções, ou o famoso imposto sobre o farelo. Isso torna oficialmente a Argentina cada vez mais competitiva nos farelos, né? Isso vai exigir do esmagamento brasileiro, do esmagamento norte-americano, essa competitividade que isso pode ter impacto no prêmio. Tendo impacto no prêmio do farelo, né, a gente precisa ou que o óleo reaja, né, ou a gente pode ver também reflexos na soja, né? Então, a gente tem que acompanhar isso de perto, porque a gente deu a largada já no plantio da safra da América do Sul, né? Isso vai começar a respingar no preço do farelo, que nós, como brasileiros, vamos começar a sentir um pouco mais na entrada da nossa colheita, né? E em paralelo a isso, conforme a gente falou, também uma safra robusta norte-americana entrando, impactando um pouco Chicago, dando pouca força de alta para ele nesse momento, tá? E esses impactos internacionais refletem de que forma aqui para o nosso consumidor interno? Nós podemos notar que o que tem mantido o preço do soja localmente, internamente, né, no mercado doméstico, são as esmagadoras, né, no mercado interno. As indústrias, por vezes, não podem parar o seu ciclo, né, a sua operação, então isso faz com que eles subam o valor na hora de comprar a soja interna para poder continuar operando, porque o custo, a despesa de uma indústria parada é maior do que pagar um pouco mais caro nessa soja que nós temos no mercado aqui. Mas o Guilherme bem disse, a colheita lá nos Estados Unidos se iniciou, as condições de lavoura de lá da norte-americana que saíram nessa última semana agora, o relatório do USDA, a safra, a perspectiva das lavouras lá é melhor, né, uma produtividade maior do que o ano passado. Então, o que quer dizer com isso? Que eles vão ter uma produtividade maior, um volume de estoque maior do que o ano passado. Então, a gente, por mais que o mercado interno tenha mantido esses preços aqui para nós, a gente não enxerga que isso vai se perdurar por muito tempo. Eles estão iniciando lá, já iniciaram a colheita lá, o milho é até um pouco mais avançado do que o soja, mas a gente não vê esse mercado aí a médio e longo prazo sustentando questões de preço. Hoje está na casa de 10 e pouco por dólar por bushel, né? Nós tivemos aí junto no decorrer nessa evolução da colheita lá e de condições climáticas, a queda do dólar aqui no mercado, no nosso mercado, saindo da casa de 5,60 para 5,40 e pouco no dia de ontem, né? Então, mas nós, os nossos agricultores e nós estamos todos voltados para o início do plantio. Como o Guilherme disse, já iniciou o plantio em outras regiões do Brasil, a nossa região de atuação da cooperativa, ela está prestes a ser iniciada somente aguardando a chuva mesmo. Nós tivemos uma chuva regular aí na casa de 15 a 20 centímetros no raio de atuação nosso, né? Ainda não é o suficiente para soltar o plantio, mas tendo em vista novas chuvas aí, o pessoal já vai dar a largada no plantio de soja. E aí, é o que o Guilherme disse, gera muita especulação da safra América do Sul, questão em relação a clima, que pode influenciar no preço da soja. E aí para baixo a influência? Se tiver um clima bom, que a gente espera que esteja, né? Um clima bom para a gente poder ter uma boa produtividade, aliado a um estoque
né, uma previsão de colheita boa no Brasil ou na América do Sul, uma colheita boa nos Estados Unidos, na América do Norte. Isso vai ter um estoque alto que pode fazer com que o preço suba. Pode, né? Pode. Isso é uma tendência. Uhum. É isso aí. E aí, para o nosso milho, Guilherme, no mercado internacional, como que a gente está? Eu acho que é importante continuar enfatizando a questão da exportação, né? A entrada de uma colheita, naturalmente, ela acaba tornando preços mais competitivos na exportação, né? Afinal, eu preciso da vazão, há, de certa forma, demanda internacional, né? E isso acaba com fretes mais caros, prêmio nos portos mais em conta, necessidade do produtor de fixar, acaba tornando aquele país que colhe relativamente mais atrativo. E a gente tem dois entre os 4 maiores exportadores que a gente tem falado, que é os Estados Unidos e a Ucrânia, nesse momento colhendo, né? Então, isso tem impactado negativamente as nossas exportações. Por um lado, se a gente tem uma colheita robusta norte-americana acima de 380 milhões de toneladas e com previsões de estoque acima dos 50 milhões de toneladas, isso dá a parte da precificação na exportação, que é o Chicago, pouca força de alta, né? Quando a gente olha para questões cambiais, agora a gente chegou a ter níveis aí abaixo dos 5,40, né? Isso acaba também tirando um pouco a nossa competitividade. E o prêmio, ele basicamente tem tocado níveis altos e, na minha visão, nas máximas, né? Ou seja, o que a gente tem é o mercado doméstico pagando mais do que a exportação e, em paralelo à baixa comercialização interna, né, por parte do produtor, na expectativa de preços melhores, também temos em andamento uma exportação mais lenta, né, e que, por hora, ela vai dando sinais de ser bem aquém do ano passado e retrasado. Lembrando, ano passado 53 milhões de toneladas e o ano retrasado 46 milhões de toneladas. Hoje, do jeito que a gente está indo, né, a sinalização é de 35 a 37 milhões de toneladas de exportação, e o impacto disso seria a gente fazer a transição para o ano safra seguinte, né, pensando em ano safra milho, em 31 de janeiro para 1 de fevereiro de 2025, na casa de 20 milhões de toneladas de estoque de passagem, o que é muito alto e que, ao bom tempo, a gente não vê, né? Mas esse estoque ele está no Centro-Oeste? Talvez, né? É a parte que tem mais estoque, né? O Mato Grosso, o Goiás foram muito bem, e uma pena por questão climática, estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Oeste Paranaense, Sul de Minas, eles acabaram sendo um pouco afetados por uma questão seca, mas ainda assim é um estoque robusto. Esse estoque ele precisa abrir espaço nos armazéns, afinal, nós somos deficitários em capacidade estática aqui no Brasil, né? Então, esse milho poderia estar voltando para o mercado doméstico nesse ritmo mais lento de exportação. Então, o mercado internacional, nesse momento, vai impactando a competitividade do nosso milho na exportação, e a sinalização é realmente de ficar com mais estoque de passagem. E esse cenário com certeza influencia aqui no nosso mercado nacional, né, Giana? Nós temos discutido isso já há quase alguns meses já, né, Guilherme? Sim. Tendo essa tendência que vem se consolidando aí cada vez mais, e com exportação em ritmo lento, por nós estarmos pouco atrativos a nível de mundo em relação a preço, fica muito confortável para o consumidor interno, né, para os compradores internos aqui, que são as fábricas de rações, as granjas, enfim, e ele acaba ditando o preço no mercado. E é um ponto de atenção que possa vir a acontecer exatamente isso. Nós ficarmos com o estoque de passagem alto, né? E como nós somos deficitários em armazéns, em algum momento o Centro-Oeste pôr esse milho no mercado doméstico para poder livrar espaço para as safras de soja que lá colhe um pouco mais cedo. E a tendência, né, a regrinha lá, excesso de oferta e demanda, pode ser que venha a influenciar na queda de preço. Pode ser. A não ser que nós tenhamos uma queda de produtividade por questão climática, né? Que tomara que nós não tenhamos. Mas estamos mais do mesmo, vamos dizer assim. Não alterou muito esse cenário, não. O produtor retendo a venda, o produtor não tem vendido milho, né? Na expectativa de um preço melhor. E nessa expectativa, o preço melhor não deve ser tão próximo.
nós não estamos conseguindo enxergar uma alta de preço expressiva, né? A gente tem notado no decorrer das semanas aí, tanto para milho quanto para soja, pequenas alterações, mas não aquela alteração que vai fazer com que o produtor falar, agora é a hora de eu vender mesmo. A gente não vê essa disparidade de precificação que vai movimentar esse mercado, até mesmo porque você não consegue exportar, o mercado interno ele consome e compra conforme a demanda dele, da operação dele, industrial lá, de fabricação de ração, ou para servir para as aves. Então, a gente não consegue enxergar um cenário muito diferente, que vá fazer a diferença de virar a chave e todo mundo vender, entendeu? Uhum. Então, esse cenário aí de perspectivas de preço para baixo, tanto para soja quanto milho, né? É isso aí, então. A gente fica, então, nessa expectativa, né, meu produtor aí, que olhando os mercados internacionais e nacionais, mas olhando para si, mas com certeza sempre muito atento a essas questões que vocês nos disseram, né? A gente, então, com isso, encerra mais um panorama de mercado. Ficamos aqui, então, com Juliano e Guilherme e voltamos na próxima semana. Até mais. Até.